Olá a todos, eu vou falar um pouco sobre o geral de paladar. A gustação ou paladar é um sentido humano responsável por captar, perceber e interpretar a sensação do sabor dos alimentos ingeridos pelo indivíduo, além de sentir a textura dos alimentos ingeridos. A língua é o principal órgão desse sentido e é capaz de diferenciar entre os gostos doces, salgados, amargos, azedos e umami. Esse último é o sabor produzido por alguns tipos de aminoácidos. O que chamamos de sabor é, na verdade, uma combinação de odores e gosto percebidos pelo sentido gustativo e olfativo, ativado pelos seus quimiorreceptores. Surpreendentemente, esse é o último responsável por aproximadamente 80% da sensação que temos ao digerir um alimento, assim considerando a estreita relação entre esses. É fácil compreender porque quando estamos gripados ou com alergia, não conseguimos distinguir os sabores com a mesma eficácia. Olá, eu vou falar sobre as sensações que eles nos trazem e as regiões de sabores. Na língua, sentimos 5 sabores: doce, salgado, azedo, amargo e umami. Até recentemente, acreditavam que cada gosto era sentido em uma região diferente da língua. Por exemplo, doce na ponta e amargo na parte mais próxima da garganta. Explica o médico otorrinolaringologista Felipe Félix. Esse conceito, apesar de muito difundido, foi baseado em interpretações erradas de estudo no século XIX. Hoje, seguindo o médico, sabe-se que qualquer gosto pode ser percebido em diferentes partes da superfície lingual, assim como pela epiglote, cartilagem acima da laringe, e o palato mole, a parte muscular mais mole do céu da boca. Além desses gostos mais comuns, a medicina detectou mais um, que ainda não é aceito por todos os pesquisadores: é o umami, um aminoácido presente nas proteínas animais e vegetais e que dá sabor quando adicionado aos alimentos. É muito usado em temperos prontos. A preferência das pessoas por tomar, por exemplo, café sem açúcar ou com muito açúcar, comer alimentos mais salgados ou sem sal, não tem a ver com o trabalho das papilas gustativas, e sim com o cérebro. Isso está mais ligado ao sistema límbico, área que gera emoções no cérebro, somando a influências psicológicas e culturais, afirma o Dr. Felipe. Agora eu vou falar sobre a anatomia da língua. Ela tem 9 partes, e eu vou falar cada uma delas. A epiglote impede que o alimento entre no sistema respiratório, e o arco palatofaríngeo fecha e separa. Deste modo, a cavidade bucal faz parte da oral da faringe. A tonsilas é a defesa contra doenças que produzem leucócitos para ajudar os organismos a lutar contra infecções, combatendo bactérias e os vírus. Essas papilas versáteis não apenas detectam o sabor, mas também são sensíveis à temperatura e ao toque. E as células sensoriais da língua nos ajudam a sentir o sabor do alimento e também evitar uma dor ou intoxicação. A porção oral, que se encontra dentro da cavidade bucal, em uma porção faríngea do terço posterior da língua, fazendo a face, a parte de trás do orofaringe. As duas partes são separadas por um sulco em forma de V. Esse sulco mediano é o local por onde passam os nervos ou vasos sanguíneos, como o sulco coronário, no coração. As papilas circunvaladas nos permitem distinguir sabores: doces, salgados, amargos, azedos e umami também. As tonsilas linguais se encontram na base da língua, atrás do V lingual. Até a epiglote, além da produção de anticorpos, consegue captar e filtrar, destruindo micro-organismos e agentes contaminantes. Eu sou Daniel Santos e eu vou falar um pouco sobre como funciona o sentido do paladar. Na língua, a gente tem células chamadas botões gustativos. Quando comemos alguma coisa, as substâncias químicas do alimento desencadeiam um impulso nervoso, que estimula os receptores gustativos. Após a percepção desses sinais, o impulso nervoso é levado para o sistema nervoso central, onde será interpretado. Pesquisas recentes mostram que cada tipo de sabor ativa uma região específica do córtex gustativo, menos o azedo, que ao que tudo indica, não é interpretado nesse local. Existem doenças que podem prejudicar o paladar, assim como alguns medicamentos, principalmente os que são usados de forma crônica. A quimioterapia e a radioterapia também estão relacionados com a perda e alteração do paladar, porém esses efeitos podem ser revertidos após os tratamentos. A temperatura pode influenciar no sabor dos alimentos. Quando temos alimentos mais frios, percebemos melhor o gosto azedo. E quando o alimento está mais quente, percebemos ele mais doce. É por isso que chocolates que ficam guardados na geladeira, por exemplo, costumam estar menos doces que aqueles comidos em temperatura ambiente. Curiosidade sobre o paladar. 1. O gosto e o sabor não é a mesma coisa, por mais que pareçam, são diferentes. 2. Você pode identificar o gosto umami. Uma boa forma de identificar o gosto umami
na boca é degustar um dos alimentos no qual ele é reconhecido. Saboreie lentamente e espere o gosto doce, salgado, azedo ou amargo iniciar presente neles. 3. Não existe um mapa gustativo na mesma língua. A língua é um órgão responsável pela recepção de gosto no paladar. 4. As pupilas gustativas podem parar de funcionar. Segundo o especialista, quando eles não funcionam bem, as pessoas podem começar a sofrer alterações no paladar.